Bem, esse tema, a ressincronização cardíaca, né, a TCR, ela começou a partir de alguns trabalhos iniciais, série de casos, né, na década de 90, principalmente quando o doutor casou, 90. E ainda na década de 90 do século passado, esse trabalho muito interessante mostrando a mortalidade de pacientes com QRS largo, demonstrou-se que quanto mais largo o QRS, isso era um fator preditor independente de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, demonstrou-se também que a dissincronia ventricular ela pode levar à disfunção miocárdica porque ela muda o movimento da parede septal em relação à parede lateral, reduz a DPDT, reduz a pressão de pulso, reduz a fração de ejeção e o débito cardíaco, reduz o tempo de enchimento diastólico e aumenta o refluxo mitral. Todos esses fatores eles corroboram para que haja essa disfunção miocárdica e piora da função cardíaca. Bom, vários estudos já a partir dos anos 2000 foram realizados, agora trials, e o primeiro foi o BUSTIC, do Dr. Cazot, e depois outros que vieram, todos mostrando uma função ventricular. Todos os pacientes com um critério de inclusão tinham função ventricular 3-4. Função ventricular 3-4. Né? A função, grau funcional, desculpe. E a fração de ejeção também de todos era abaixo de 35%. E eram estudos comparativos de TRC com marca-passo exclusivo. Outros, né, principalmente esses três aqui, mais o Kerechev. Esses outros aqui era o estudo comparativo do Miracle, Contact e Companion de TRC com CDI com TRC e TRC pura. Os primeiros trabalhos mostraram que melhorava a função, a classe funcional e qualidade de vida desses pacientes. Ora, mas um novo procedimento, ele tem que mostrar se diminui também a mortalidade. E o Companion já começou a mostrar isso aí de uma forma um pouco, comparando ressincronizador CDI com CDI. Porém, o grande trabalho, publicado em 2005, foi o Kerechev, que mostrou que o marca-passo, a ressincronização em relação ao marca-passo, reduz a mortalidade global dos pacientes em pacientes com classe funcional 3-4, fração de ejeção de 35%, QRS acima de 150. Então, estabelecido isso, as diretrizes... Bom, antes disso, né? Então a TRC, ela melhora a classe funcional, melhora a função sistólica, melhora a qualidade de vida, reduz internações hospitalares, reduz mortalidade. Vantagens com o tratamento não farmacológico, procedimento minimamente invasivo, reversibilidade e evidências de benefícios que a gente já mostrou para vocês anteriormente. Então, mudando não só a qualidade de vida, mas também a mortalidade. Então, as diretrizes brasileiras de 2007 e também as diretrizes americanas, europeias, todas mostram as recomendações para a ressincronização era o seguinte: pacientes todos tinham que ter classe funcional 3-4. Classe 1 eram pacientes com QRS acima de 150 milissegundos e QRS largo acima de 150 milissegundos, com ritmo sinusal e insuficiência cardíaca com tratamento otimizado. Se o paciente, também era classe 1, tivesse o QRS entre 120 e 150 e tivesse dissincronia em algum método de imagem, também, e ritmo sinusal, também era indicado o ressincronizador classe 1. Classe 2A eram pacientes que tinham insuficiência cardíaca, classe funcional 3-4, dependentes do marca-passo, QRS acima de 150, com dissincronia evidenciada. Classe 2A também eram pacientes com classe funcional 3-4,
FA permanente, QRS acima de 150 milissegundos. E classe 2B, observem aqui, era pacientes com QRS menos que 120 milissegundos com comprovação de desincronia, certo? Eram 2B. Vou mostrar aqui então um caso clínico que foi para mim recentemente. Observe, paciente de 73 anos de idade com miocardiopatia dilatada idiopática com tratamento de insuficiência cardíaca há 2 anos, medicação otimizada, evoluindo classe funcional 2. Fazia suas atividades habituais, tranquilo. O eletrocardiograma, ele tinha BRE 150 milissegundos, com piora da classe funcional nos últimos 6 meses de 45% para 37% da fração de ejeção, com manutenção da classe funcional, mas piora da função ventricular. Foi encaminhada no nosso serviço para avaliar a colocação de marca de ressincronizador. Se a gente fosse pensar nas diretrizes que eu lhes falei até agora, não teria indicação, é óbvio. Bom, então aqui é o paciente com BRE, um QRS em torno de 150 milissegundos no seu V1, e a classe funcional de 37% pelo eco tridimensional, e por esse eco tridimensional ele tinha dissincronia ventricular. Vamos para frente. Esse caso está em stop, depois nós vamos dar o desfecho desse paciente. E esse estudo aqui, o MEDITRIS-CRT, foi muito importante porque ele avaliou agora, e os pacientes em classe funcional 1 e 2, com QRS largo, o que acontece? Então, esse estudo foi um dos primeiros estudos para mostrar exatamente essa situação. Então, no paciente em classe funcional 1.820 pacientes, classe funcional 1 e 2, foi colocado CRT-D e CDI apenas, né, 2 braços, e comparou-se o desfecho em pacientes com QRS maior que 130 milissegundos e fração de ejeção menor que 30%. O desfecho primário era morte e eventos de ICC, e o secundário era remodelamento. No primário, houve uma redução relativa de risco de 34% do ressincronizador CDI com o CDI, mostrando a clara evidência de que os pacientes em 4 anos evoluíram melhor os que tinham ressincronizador CDI, em classe funcional que eu já lhes falei. E também houve um remodelamento, com melhora da função sistólica final do VE e melhora da fração de ejeção. Então, houve um remodelamento reverso desse paciente. Então, melhora não só da classe funcional, junto dos aspectos clínicos, mortalidade, mas remodelamento também. Essa meta-análise é muito interessante porque o principal trabalho que foi realizado, na realidade, não foi o MEDITRIS-CRT, é o REFT. O REFT é o principal trabalho que demonstrou que em pacientes com classe funcional 1 e 2 existe uma redução da mortalidade. O MEDITRIS-CRT, ele era mortalidade mais insuficiência cardíaca, desfecho clínico associado ou seja, você aumenta as possibilidades do desfecho clínico dar positivo para o que você quer. Mas o REFT foi mais duro, é mortalidade geral, ele comparou. E quando foi realizada essa meta-análise, demonstrou-se que os pacientes submetidos à ressincronização, eles tinham menor mortalidade do que os pacientes sem ressincronização em classe funcional 1 e 2. Então estava patenteado aqui que novas diretrizes deveriam ser realizadas para que a gente pudesse acomodar novas indicações de ressincronização cardíaca. E aqui, então nós temos essas novas recomendações. Então, a TRC é recomendada em pacientes sintomáticos com QRS acima de 150 milissegundos, com bloqueio de ramo esquerdo, né, com fração de ejeção de 35%, a despeito da medicação otimizada, porque ela reduz mortalidade e morbidade. Isso já foi demonstrado anteriormente, como eu lhes mostrei. Classe 1, nível de evidência A. Aqui, CRT é recomendada em pacientes com insuficiência cardíaca, ritmo sinusal, né, com o QRS com duração de 130 a 145.
É praticamente a mesma coisa desse aqui, só muda a duração do QRS e a classe, né? O nível de evidência é que muda de A para B, mas também é classe 1 de indicação. Só que o nível de evidência é um pouco menor. E os pacientes que... Esse aqui é interessantíssimo. Eu acho que nós precisamos de novas diretrizes urgentes. Então vocês vejam, pacientes que são indicados para estimulação cardíaca e vão estimular muito o ventrículo direito pelo marcapasso, a ressincronização é melhor que a estimulação ventricular direita exclusiva em pacientes que têm insuficiência cardíaca e tem insuficiência cardíaca com redução da fração de ejeção, agora menos que 40%, independente da classe funcional, em pacientes com alto grau de bloqueio, como eu já falei, reduz a morbidade, não a mortalidade. Isso aqui ele está se reportando ao Trial Block HF, que reduz a morbidade. Bom, também se inclui aqui pacientes com FA. Eu gostaria de ressaltar aqui também que pacientes com é contraindicada a ressincronização em pacientes com QRS menor que 130 milissegundos. Vocês se lembram que lá em 2007, se você tivesse um QRS menor que 120 milissegundos e demonstrasse dissincronia, esse paciente tem uma indicação 2B. Então isso aí já caiu por terra. QRS menor que 130 milissegundos não tem indicação de ressincronização. Eu não sei quanto é que eu estou de tempo aqui. Bom, mas esse aqui é aquele paciente que eu mostrei para vocês primariamente. Eu acho que eu estou com uns 10 minutos. Aqui nós temos aquele paciente que eu mostrei para vocês lá no início, com BRE, que tem aquele QRS de 150 milissegundos. Ele foi ressincronizado, esse paciente. Olha o QRS aqui, olha o V1 como é que ficou em relação. O V1 da ressincronização, você veja que o ST melhor, já ficou um pouco melhor, a onda T melhor. Olha aqui do paciente quando ele estava com BRE. Então nós ressincronizamos aquele paciente baseado nessas novas diretrizes. Olha aqui, o eletrodo ficou bem legal aqui na parede lateral do ventrículo esquerdo, aqui em perfil, desculpa, no OAR. Aqui o eletrodo atrial, eletrodo de VD e o eletrodo de seio coronário. Esse paciente aqui me causou muita perplexidade, porque o médico dele me ligou, porque fez um ecocardiograma um mês depois. Então vocês observem que ele tinha a fração de ejeção pelo eco tridimensional de 37% com dissincronia, tá? Eu trouxe isso aqui de novo, é aquele eco que eu mostrei para vocês lá no início. E agora o eco dele, depois, ele estava com a fração de ejeção de 52%, inclusive foi feito pelo mesmo ecocardiografista, ele não acreditou, 52%. Então, ó, o ventrículo esquerdo com dimensões normais, função contrato global e segmentar, no limite inferior da normalidade. Então, assim, é fundamental, gente, que a gente estimule o paciente um pouco mais precoce, né? Porque a gente pode evidenciar essas coisas. E o paciente estava em 6 meses descendo a sua fração de ejeção. Mas obviamente nem tudo são flores. Nós temos 30% de possibilidade do paciente não responder. Mas isso aumenta se o paciente for do sexo feminino, que era essa paciente, QRS largo com BRE, né, que era essa paciente, e miocardiopatia não isquêmica, que era essa paciente. Foi uma excelente respondedora, uma hiperrespondedora. Pacientes homens com cardiopatia isquêmica já respondem menos. Então eu colocaria aqui cardiopatia chagásica. Como somos brasileiros, eu faço ressincronização em chagásico também, sem nenhum pudor, sem frescura. A gente faz chagásico e melhora os pacientes realmente, não como o paciente com BRE. Bom, e QRS estreito não dá certo, né, gente? Então a gente não deve fazer ressincronização do paciente que está morrendo, classe funcional 4. Classe funcional 4 é transplante. Muito obrigado.